Graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, mais uma vez aceitem a doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quem tem o imenso prazer de saudar a todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Pois bem, amados e queridos ouvintes, em nome de Jesus Cristo, vamos mais uma vez entrarmos na presença do nosso Deus através da nossa humilde e simples orações. Esta é a oração do grande livramento, porque agindo o nosso querido Deus, quem impedirá? Você crê que Deus poderá te visitar nesta tarde e te dar o grande livramento? Então, se você creia, glória a Deus, confia tão somente, ore conosco e com certeza a vitória é nossa, no nome de Jesus Cristo. Mas antes, quero trazer aqui alguns versículos que se encontram na palavra de Deus. No livro de Salmo 27, o versículo 4 até o versículo de número 6. Salmo 27, 4 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações, cantarei e louvarei ao nome do Senhor. Graças a Deus. Eis aí, amado ouvinte, a palavra de Deus. Vamos orarmos em nome de Jesus. Glória a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós entramos na Tua presença. Em primeiro lugar do que todas as coisas, perdoa os meus pecados. Ó Deus, palavras, obras e pensamentos, aquilo que eu tenho feito, maldado, pensado e desejado, que não tem te agradado, dai-me, ó Deus, o teu perdão divino, teu perdão glorioso, para que não haja neste momento muros ou muralhas, barreiras ou impedimentos que talvez possa tentar impedir, glória a Deus, de eu tomar posse da bênção, de nós tomarmos posse da bênção. Perdoa também os ouvintes, perdoa também a tua igreja e nos conceda a grande vitória. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Grande Deus e Pai, opera pela tua infinita misericórdia
Até porque, ó grande Deus, a tua misericórdia extraordinária, tão maravilhosa, é por causa dela que nós aqui nos encontramos, por causa da tua misericórdia. Ai de nós, se não fosse a tua misericórdia, grande Deus, ai de nós. Mas a tua misericórdia, ela é a razão da nossa existência e de estarmos de pé e até mesmo de joelhos, se humilhando, clamando, suplicando, adorando ao Senhor, grande Deus e Pai. Porque foi para isto que fomos chamados, para adorarmos a Deus e para também levarmos outras pessoas a conhecerem a Deus, a conhecerem a Jesus Cristo, a conhecerem a sua palavra. Porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Grande Deus, faz a obra tremenda em nosso meio. Se faça presente. Falar das tuas grandezas é maravilhoso. Falar do teu amor é maravilhoso. Falarmos da salvação é algo glorioso. Falarmos do teu santo evangelho genuíno é algo tremendo. Mas ainda é mais glorioso se o Senhor se fizer presente. Porque até sem a tua presença, nós pregamos, falamos das tuas grandezas, falamos da tua palavra, falamos que Deus é amor, mas o que adianta tudo isso se o Senhor não se fizer presente? Por isso te peço, a tua presença é indispensável em nosso meio, no seio da tua igreja, em nossas vidas, tua presença é indispensável. Porque uma coisa eu sei, ó Deus, que a tua presença faz coisas tremendas. O diabo não resiste à tua presença. As suas obras malignas, satânicas, diabólicas, não suportam a tua presença. Anseio pela tua presença. Assim como a corça anseia por água, ansiamos pela tua presença. Porque sem tua presença não tem graça. Sem tua presença o pregador prega. Sem tua presença alguém, glória a Deus, na carne, salta, pula e planta a bananeira, mas não tem graça. Movimento nenhum tem graça sem a tua presença. Por isso se faça presente, para que coisas tremendas ocorra e aconteça em nosso meio, como está escrito em tua palavra. Como se fizeste presente na igreja primitiva, onde ocorriam as curas, os sinais, os prodígios, as tuas maravilhas, as curas, as grandes libertações, as multidões se aglomeravam por causa dos teus sinais, e havia sinais por conta da tua presença. Porque sem tua presença não há sinal nenhum. E se houver algum sinal, este é de mentira. E sinais de mentiras não edificam ninguém. Não traz nenhuma estrutura espiritual, nenhuma edificação. Então, o sinal
para trazer edificação, estrutura, avivamento e poder de Deus, tem que ser a tua presença. Grande Deus e Pai, opera poderosamente, vai confirmando a tua presença e dando a vitória. Te apresento o corpo de membro, glória a Deus, ó Pai, da Santa Igreja. Deus é eterno em tuas mãos. Fala também aos ouvidos, fala também em nosso meio, ao corpo de membro desta igreja. Revela o oculto, revela o escondido, porque o Senhor ainda é um Deus que fala. O Senhor ainda é um Deus que ouve. O Senhor ainda é um Deus que as suas mãos não se encontram encolhidas, mas sim estendidas, para dar o grande livramento em todas as áreas das nossas vidas. Só basta crermos tão somente para que o milagre ocorra, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Grande Deus Todo-Poderoso, responde com fogo as nossas súplicas, responde com fogo as nossas orações. Grande Deus Jeová, assim como respondeste com fogo as orações do teu servo, o profeta Elias. Glória a Deus. Senhor, quando está escrito em tua palavra, em Israel, ó Deus, em Samaria, quando aquele rei pagão, terrível, idólatra, que apesar de ter visto e ouvido falar das grandezas do Deus de Israel, do Deus de Elias, do Deus dos profetas, dos patriarcas, o Deus o qual havia arrancado eles da terra da escravidão, das garras de Faraó, e havia conduzido eles pelo deserto, atravessando o Mar Vermelho ao meio, caminhando a pés enxutos, e tantos sinais maravilhosos. E ele continuava ainda com seu coração endurecido ao Deus de Israel. Até que uma certa feita, o rei Acazia, ele sofreu um certo acidente e foi parar em cima de um leito. Glória a Deus. Chamou um capitão com 50 soldados para ir a consultar a Baal-zebub, o deus de Ecrom, para, glória a Deus, falarem, glória a Deus, para ver se ele ficaria curado daquele certo acidente, que agora se encontrava prostrado em cima de um leito, se ele morreria ou viveria. Aí saiu o capitão com 50 soldados para consultar os profetas de Baal. Glória a Deus. Elias estava no monte orando, recebeu a revelação de Deus, dizendo a ele: desce-te depressa, vai lá para o caminho. No caminho você vai encontrar um capitão com 50 homens, a mando de Acazia, que está indo a consultar neste momento a deuses estranhos, a Baal-zebub, o deus de Ecrom. Manda falar para esse idólatra, se porventura não há Deus em Israel, para ele mandar consultar a deuses estranhos.
e manda logo avisar para ele. Se é isso que ele quer saber, ele vai ter a resposta, que é em cima do leito, aonde ele se encontra, com certeza ele morrerá e não viverá. Glória a Deus. Elias desce depressa, se posiciona no caminho, naquela estrada, quando de repente lá vem um capitão com 50 homens. Deus disse: é esse aí. Elias para o capitão na mesma hora e fala as mesmas coisas que Deus havia dito a ele em cima do monte. Por que vão consultar a Baal, os profetas de Baal, se há um Deus verdadeiro em Israel? Diga ao seu Senhor, ao seu rei, que do leito que ele está, ele morrerá e não viverá. Não é isso que ele quer saber? Então o capitão volta com 50 soldados e traz a notícia que o rei tanto esperava, de forma mais rápida, mais depressa. Acasias até se assustou, vendo o capitão, seu capitão, voltar tão depressa, e disse: mas por que vocês voltaram tão depressa? Disse o capitão: nós encontramos um homem no caminho, e ele falou tudo o que o Senhor mandou nós irmos consultar a Baal. Ele disse: se porventura não há Deus em Israel, para o Senhor mandar consultar a Baal, Zebub, Deus de Ecrom. Ele disse: olha, de cima do leito onde o Senhor se encontra, com certeza morrerá e não viverá. Então disse Acasias: mas quem é este homem? Quais são as suas vestimentas? Porque o capitão não conhecia Elias. Então o capitão falou para o rei a respeito das suas vestimentas, que se vestia com vestes de peles de camelo, um cinto de couro na sua cintura. Então Acasias, que conhecia muito bem o profeta Elias, sabia que ele era de Deus e que Deus falava nos seus lábios, mas que não cria. Glória a Deus, não cria naquilo que Deus falava através dele. Ele pensou consigo mesmo: é Elias. Então vá depressa, vá buscá-lo, para ele falar diante de mim, se eu morro, se eu vivo, se desço deste leito ou não. Então lá vai o capitão com 50 soldados a buscar Elias, que estava em cima do monte em comunhão com Deus, orando a Deus. Então o capitão lá no pé do monte gritou em alta voz, dizendo: Elias, desce-te depressa, porque o rei deseja ver-te, e para você falar para ele na face dele se ele morre ou se ele vive. Com muita arrogância, então disse Elias: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma a ti com teus 50. Na mesma hora os céus se abriram, fogo e enxofre caiu do céu e matou o capitão com seus 49 soldados. Glória a Deus. Porém, sobrando um para levar as boas notícias, ou seja, as más notícias, a Acasias. Aquele soldado assustado, cansado, porque ele veio correndo, ferido, entra no quarto onde estava o rei Acasias, prostrado. O rei Acasias se assusta e diz: o que houve? Ele disse: o homem, o Senhor mandou trazê-lo, ele orou ao Deus dele. O Deus dele respondeu com fogo e matou todo mundo. Somente eu fiquei para te trazer esta notícia.
Então disse Acasias: vai, leva mais um capitão com 50 homens e traz-me Elias depressa. Aí vai o segundo capitão com 50 soldados à busca de Elias. Chegou no pé do monte ainda esse segundo capitão com muita arrogância. Deus disse: Elias disse: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma a ti com teus 50. Na mesma hora caiu fogo do céu, matando e deixando somente um com vida, ferido, para levar a notícia para Acasias. Nessas alturas, cerca de 100 homens já estavam mortos ao pé do monte, onde Deus havia eliminado com seu santo fogo, Elias havia pedido. Então Elias manda um terceiro capitão com 50 soldados, porque, ou seja, Acasias mandou terceiro capitão com 50 soldados, porque ele queria a qualquer custo que Elias falasse a ele mesmo, na sua face, se ele morreria. Acasias queria vir da boca de Elias estas palavras. Porém, o terceiro capitão, ao chegar no pé do monte, aonde lá em cima estava o consagrado homem de Deus, ele foi sábio, muito sábio. O terceiro capitão foi muito inteligente. Ao ver 100 homens mortos ao pé do monte, ele pensou consigo mesmo: eu tenho que saber como falar com este homem. Este homem é de Deus, o que ele pede, Deus faz. Então o terceiro capitão, de uma forma humilde, falou para Elias, com sua simplicidade e humildade, temou e tremou diante de Elias e do Deus de Elias, e pediu que Elias fosse com ele. Então, devido à sua simplicidade, à sua humildade, diante do homem de Deus, Elias recebeu a revelação do Espírito Santo, dizendo: com esse aí, vá com ele. Mas não mude a versão. A palavra é a mesma. Se porventura não há Deus na terra de Israel, para ele ir consultar a Baal, ao Deus de Ecrom, e diga para ele que do leito aonde ele está, ele morrerá e não viverá. Ele poderia ser curado. Ele poderia reinar, continuar a reinar na terra de Israel. Ele poderia ser abençoado. Ele poderia receber a bênção, o grande livramento. Mas devido à sua hipocrisia, à sua incredulidade, à sua idolatria, diga para ele morrerá. Ele não viverá, porque não serve para nada. Não serve para reinar na terra de Israel. Grande Deus, e Acasias morreu, porque deixou de dar ouvido ao Deus de Elias para dar ouvido e credibilidade a profetas de Baal, que não é de Deus, a deuses estranhos. Glória a Deus. Grande Deus e Pai, o Senhor hoje tem usado de tanta misericórdia para com os homens de corações tão perversos, para com mulheres de corações tão perversos, aonde o Espírito Santo de Deus
tem bradado no seu coração para abrir a porta do seu coração, para receber no seu coração, na sua vida, o Espírito Santo. E eles preferem a idolatria, preferem a Baal, os falsos mestres, aos falsos profetas, do que os profetas verdadeiros de Deus e a palavra de Deus. Por isso morrerão, como morreu Acazia, e não viverão, porque a árvore infrutífera não permanecerá muito tempo ocupando o lugar de uma árvore frutífera que venha dar frutos. Árvores que não produzem bons frutos serão cortadas e lançadas ao fogo para ser queimadas. Ou seja, homens e mulheres serão mortos e lançados nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, a ira de Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele e aquela que nele crê não pereça, mas que tenham a vida eterna. E está escrito em tua palavra que o machado está posto à raiz da árvore para ser derrubada, para ser cortada, se não apresentar frutos dignos de arrependimento. Grande Deus e Pai, fala aos nossos corações, fala ao coração da tua igreja, toma em tuas mãos o corpo de membro da igreja. Deus é eterno, os ouvintes que também têm orado conosco, fala em seus corações, que serão árvores preciosas, tratadas, cuidadas, se apresentarem frutos dignos de arrependimento. Em outras palavras, se aceitarem a Jesus Cristo como seu único e o suficiente Salvador da sua alma. Se continuarem a rejeitarem e preferindo a idolatria, a soberba, o orgulho próprio, a ganância, serão cortadas como árvore e lançadas ao fogo. Nada canta labaia. Também tuas mãos, ó Deus, os cultos, as campanhas que prosseguem da tua santa igreja pentecostal. Deus é eterno, em nome de Jesus Cristo. Os cultos convertidos em campanhas, dás a vitória, dás o grande livramento pelo poder do sangue. Continua conosco, Pai. Recebe nesta tarde esta pequena e humilde e simples orações. Te peço, te agradeço. Tudo isso é para a glória do nosso grande Deus Pai, do nosso grande Deus Filho, do nosso grande Deus Espírito Santo. Graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, vocês que oraram conosco esta oração do grande livramento, está escrito, olha, tudo é possível ao que crê. Creia tão somente e tome posse dos grandes e pequenos livramentos de Deus e as bênçãos de Deus, aquilo que almeja e que deseja os seus corações. Glória a Deus, Deus é fiel, amado ouvinte. Deus é maravilhoso, sabe onde você se encontra agora, sabe o teu endereço, sabe o teu pensamento, sabe de tudo, sabes de todas as coisas. Pois bem, amado ouvinte, Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima tarde.
contribui para com esta obra. Ajude com valor aquilo que o Espírito Santo tocar em seu coração, para que venhamos prosseguir com esta obra, orando por todos vocês, para Deus continuar dando grande livramento, porque Deus é fiel. Ajude a obra, abençoe a obra do Senhor, para que Deus possa te honrar, e te dar vitória e te recompensar em todas as áreas da tua vida. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo.